Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a oportunidade de refletir sobre qual deve ser a atitude do cristão diante da lei de Deus. Para muitos é um tabu, uma série de proibições que desaprovam muitas de nossas atitudes ou ações. Será esse o verdadeiro sentido dos mandamentos? A lei de Deus, ela é de desmancha prazer? A primeira leitura apresenta Deus propondo os mandamentos ao povo de Israel num clima de aliança. E o povo acolhe unânime. Essa leitura nos ensina que o ser humano se encontra como numa encruzilhada. Um caminho conduz à vida, outro conduz à morte. E ele deve escolher entre os dois caminhos. Para que a decisão possa ser tomada de forma correta, Deus pensou em estabelecer uma sinalética, vamos dizer assim, um semáforo, sinalética. O caminho da vida é sinalizado pelos mandamentos de Deus. O caminho da morte está marcado pelos vícios, pelas paixões, pela corrupção. Muitas vezes o sinal, a sinalética que conduz à vida dá a impressão de ser uma obrigação irracional, uma limitação sem motivo da liberdade. Há um provérbio popular que diz que tudo que agrada é proibido, ou pela dieta receitada pelo médico, ou pelas normas impostas pelo confessor ou pela lei. Pode surgir a dúvida de que Deus exija do ser humano sacrifícios e mortificações, porque Deus é ciumento de sua felicidade. Deus quer a plena alegria no ser humano, por isso toma conta dele, por isso lhe indica aquilo que lhe proporciona o bem e aquilo que o prejudica. O motorista que, por ser livre, não observasse a sinalização da estrada, aonde iria acabar? Nós sabemos o que acontece quando há desobediência da lei. Existe a lei seca também, né? Quem realmente desobedece, o que dá? Aonde vai parar com isso? A lei é necessária. Para o povo de Israel, o amor e a fidelidade à lei constituem toda a justiça e a santidade, apesar de muitas infidelidades, mas com o passar do tempo reduziu a lei a uma observância puramente externa, sem uma convicção interior mais profunda. É aqui que vai ser o debate, o conflito com Jesus, porque ele vai perceber toda a hipocrisia que está apontada daqueles que exigem demais de outros, que ele mesmo não é capaz de, com o dedo a que você quer, tanto peso de concretizar aquilo que está impedido. No Evangelho, Jesus censura tal atitude. Ele vai dizer: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É caro ao evangelista Mateus, o evangelista deste ano, ele falar da justiça. É muito rico, todas as suas falas
fala da justiça, mas a justiça no sentido divino, no sentido de Deus. Se a justiça não superar a dos escribas e fariseus, da regra, da letra, e aí não é suficiente uma fidelidade material e externa da lei, é preciso uma fidelidade mais profunda e interior. E Jesus apresenta 6 exemplos concretos. Nós poderíamos dizer assim, são antíteses. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele vai mostrar o espírito da nova lei, que é transcendente, que nos coloca num sentido maior, mais profundo e superior. Eu porém vos digo. E aí, mediante essas antíteses, ele proclama o sentido da nova lei. Hoje são lidas as primeiras 4, referentes aos temas homicídio, adultério, divórcio e perjúrio. As últimas 2, perdão no lugar de vingança, que é a lei do talião, e o amor ao inimigo, ao invés de ódio, fica para o próximo domingo, que nós vamos refletir sobre esses dois exemplos. Bom, homicídio, o primeiro. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Jesus vai dizer, eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá que responder em juízo. É muito mais radical. Radicaliza-se a atitude interior de onde brota a violência, de matar, e se estendem as ofensas menores. Quantas vezes os xingamentos, insultos, desprezo, rancor, inveja, que podem levar ao homicídio, uma discussão assim sem mais, quando vai no status e às vezes até mata mesmo. E aí, no preceito negativo de não matar, estende-se a exigência positiva da reconciliação antes da participação do culto. Então a gente percebe aqui que essa nova lei pronunciada por Jesus condena todo tipo de morte, calúnia, mentira, fraude, ofensa. Quantas lideranças foram mortas, não dando espaço na comunidade? E se a gente pensa no aborto, quantas vidas ceifadas antes mesmo de nascer? O aborto legalizado, legalizar é legal, mas é imoral para o cristão, para a igreja, continua sendo imoral. Pode ser até legal, mas condena. E se houvesse um raio-x capaz de mostrar o cemitério que criamos dentro de nosso coração, nós nos assustaríamos. As pessoas às quais juramos não mais dirigir a palavra, para nós são pessoas mortas. Aqueles que julgamos e condenamos para sempre, é como se não mais existissem. Aqueles que difamamos, aqueles dos quais provocamos a privação da alegria de viver, já morreram, embora ainda respirem, são como que mortos-vivos. Quantas pessoas estão mortas para nós? Jesus ensina que o mandamento não matar tem muitas implicações que vão além da agressão física. Quem usa palavras ofensivas, quem se deixa dominar pela ira, quem alimenta sentimentos de ódio, já matou.
matou seu irmão. E João vai dizer: todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Está na palavra de Deus isso. Para melhor esclarecer a sua interpretação, Jesus serve-se de dois exemplos. O primeiro se reporta ao costume dos israelitas, que antes de entrar no templo para oferecer sacrifícios, eles deviam submeter-se a minuciosas purificações. Jesus diz que os discípulos não devem mais preocupar-se com esses ritos. Não é o corpo que precisa estar limpo, mas o coração. A reconciliação com o irmão substitui para o cristão todas as purificações da lei antiga. Por isso que Jesus vai dizer: a lei diz, eu porém vos digo. O segundo exemplo insiste na necessidade de procurar a qualquer custo a reconciliação. Um cristão não deveria nunca chegar ao ponto de ter que recorrer a um tribunal para obter justiça. Deveria sempre conseguir entrar antes em acordo com o seu irmão enquanto está a caminho. Acontece ao contrário, que por questões de dinheiro, de herança dentro de uma mesma família, os irmãos nem sequer se cumprimentam durante anos. Esse é o primeiro tema que Jesus aborda nesse longo sermão da montanha. O segundo ponto, o adultério. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eram bem mais severos para as mulheres. Eu, porém, vos digo, veja a radicalidade de Jesus. Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher com desejo desonesto já pecou em seu coração. A nova lei atinge a atitude interior de desejo com sentido que entra pelos olhos e pelos outros sentidos e membros. Aqui condena o que? Não só o ato consumado de adultério, mas também o desejo, o adultério do coração. Há certas amizades, sofrimentos, relações que já são adultérios. Estamos num campo no qual, com muita facilidade, as pessoas se deixam levar pelos próprios instintos e podem provocar sérios dissabores para si mesmos, para a própria família e para os outros. Por isso Jesus insiste: diante de determinadas situações é preciso ter a coragem de cortar rente, embora isso provoque sofrimento, antes que os maus desejos se transformem em adultério de fato. Naturalmente, as palavras de Jesus não devem ser tomadas ao pé da letra. De outra forma, as nossas comunidades estariam todas formadas de cegos, coxos e aleijados, se fosse levar ao pé da letra. Diante dessa exigência claríssima para cultivar a limpeza do coração, como ainda é possível que haja tantos cristãos que se julgam estar em paz com Deus somente porque conseguiram manter ocultas as suas aventuras. Não basta manter escondido da esposa ou do esposo as infidelidades. Se o teu olho for ocasião de queda, corta-lo. Não devemos tomar ao pé da letra, mas significa radicalidade. Quantas infidelidades que vêm pelo olhar, pelos desejos do coração. E tem gente que concretiza isso até uma certa altura, porque nada que está oculto um dia não vem a revelar-se. Mais cedo ou mais tarde, a mulher descobre. Tem gente que
se expõe demais para outros, nesse campo, sobretudo, da infidelidade. Há muita infidelidade. E isso de ambos os lados, tanto da mulher quanto do homem. Virou brincadeira. Uma desobediência assim, deslavada da lei de Deus. Então, somente levado pelos instintos. O outro ponto tratado, o divórcio. Ouvistes o que foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe um certificado de repúdio. A lei de Moisés tolerava o divórcio em certos casos, união ilícita para preservar a mulher nesses casos, direito de igualdade. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher faz com que ela adultere, e quem se casa com ela comete adultério. Palavras de Jesus. Jesus afirma com toda clareza que marido e mulher não podem se separar. O plano de Deus entende que o matrimônio é indissolúvel. Condena a nova lei, o divórcio, anula a tolerância da lei mosaica e afirma a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Isto, porém, não quer dizer que as comunidades cristãs, que nós tenhamos o direito de condenar, de humilhar, de isolar aqueles que falharam na própria vida conjugal. Trata-se em geral de pessoas que passaram através de grandes sofrimentos, decepções, que viveram situações dramáticas. Todos têm as suas razões, o porquê chegou a tanto. Para estes foi impossível realizar o projeto cristão do matrimônio. A comunidade é convocada a manifestar sempre, em relação a essas pessoas, a ternura e a compreensão do Mestre. Ele não apagou a lâmpada que ainda fumega e não quebrou o caniço fendido. Esta é a pergunta para nós. Qual a nossa atitude pastoral hoje para os separados, para os de segunda união? A pastoral familiar, ela trabalha sobre essas questões, esses casos especiais. Aliás, nós estamos reorganizando a pastoral familiar aqui na nossa paróquia. Um grupo de pessoas, de casais, que está aí focado nessa situação. E por fim, o perjúrio que aparece no texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Vosso sim seja sim, vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Entre os discípulos, a única regra deve ser a sinceridade. Sim, quando é sim, não, quando é não. O juramento revela desconfiança recíproca e não tem sentido entre os cristãos. Mas não é somente este o motivo pelo qual está proibido. Para os antigos, o juramento era a invocação dos castigos de Deus, dos raios e vingadores contra quem tivesse sido infiel à palavra empenhada. O cristão já não acredita neste Deus pagão que golpeia os seres humanos com desgraças. O seu Deus, o Pai, se recusa a exercer o papel de policial, e os raios não os vai usar mesmo. Portanto, é inútil fazer juramentos. Tem gente que usa o nome de Deus, eu juro. Cuidado com essas juras. Então, o que nós podemos perceber nessa orientação? Condena aqui a falsidade. E por que precisa jurar? Não basta uma prática apenas externa da lei. Temos que obedecer
viver o espírito da lei. Isso tudo, queridos irmãos, faz parte do Sermão da Montanha, que foi iniciado com as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, nesse trecho, nos ensina que a vida espiritual não está no catálogo de normas perfeitas que proíbem as más ações, mas limpeza da fonte de todas as ações, o coração. Pois dele, foi do coração que procedem os assassinos, os adultérios, prostituições, falsos testemunhos e difamações. O salmo foi muito bem cantado. Ele afirma: feliz quem tem vida pura e segue a lei do Senhor. Vamos repetir comigo? Feliz quem tem vida pura e segue a lei do Senhor. Na segunda leitura, Paulo fala da sabedoria de Deus, não diferente da dos seres humanos. Agora uma pergunta, queridos irmãos: e nós? Como observamos os mandamentos? Eu estou colocando os mandamentos de Deus em prática? Você percorrendo assim na sua cabeça todos os mandamentos, você está quites com Deus? Em quem você está falhando? A Deus não se engana, posso enganar as pessoas. Seja sincero nessa autoavaliação. Nós observamos os mandamentos com o espírito do Antigo Testamento? Fazer isso ou aquilo porque é lei, porque é obrigado? Por que vou à missa? Por que venho à missa? Porque é um preceito? Eu tenho medo do castigo. Se eu não for pecando, e está mesmo? Qual é a motivação de fazer as coisas? Então, se a justiça de vocês não for maior que a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus, vai dizer Jesus. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Seja a